Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanu Vishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupalugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo mahavadanyaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna chaitanya namane goyatvise namaha. Shamasundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nitya-lila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Parivrajacacharya Ashtottara Sadasi Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os Sri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, capítulo 2, versos 141. Então, tendo dito isso, Swarupa Damodara convenceu Haridasa a banhar-se e a tomar prachada. Após reconfortá-lo assim, ele voltou para casa. Então, Chota Haridasa, ele não teve outra opção, porque o jejum dele não tocou o coração de Mahaprabhu, e Mahaprabhu estava de fato muito chateado com ele, né? Então, aqui é explicado que Mahaprabhu diz que ele não gosta de brahmacharis, né, ou renunciantes, de modo geral, que mantêm diálogo íntimo com mulheres, né? Ou seja, Mahaprabhu, ele indiretamente disse, né, que esse foi o erro de Chota Haridasa, porque na casa de Madhavi havia uma jovem que era serva, né, de Madhavi Devi, e Chota Haridasa, ele estava, na verdade, tendo esse tipo de diálogos com essa moça jovem, tá? Então, por isso, Mahaprabhu ficou muito bravo com ele. 142. Quando Chaitanya Mahaprabhu ia ver o Senhor Jagannatha no templo, Haridasa ficava de longe vendo Mahaprabhu. 143. Chaitanya Mahaprabhu é um oceano de misericórdia. Quem pode compreendê-lo? Ao castigar seus queridos devotos, com certeza ele faz isto para restabelecer os princípios da religião ou do dever.
Após terem visto este exemplo, todos os devotos cultivaram um clima de medo. Por isso, pararam de conversar com mulheres, mesmo em sonhos. 145. Dessa maneira passou-se um ano completo, mas mesmo assim não houve nenhum indício da misericórdia de Mahaprabhu para Chota-Haridasa. 146. Então, ao final de certa noite, após prestar suas respeitosas reverências a Chaitanya Mahaprabhu, Haridasa partiu para Prayaga, sem dizer nada a ninguém. 147. Chota-Haridasa, ele tornou irrevogável a sua decisão de conseguir refúgio aos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Assim, em Prayaga, ele mergulhou nas águas do Triveni, a confluência do Ganges, do Yamuna e do Saraswati, e assim deu cabo de sua vida. Então, Chota-Haridasa não encontrou outra razão para viver senão tivesse a oportunidade de estar com Mahaprabhu. E assim ele decide cometer suicídio, sentindo extremo pesar, né, por essa falha, né, e também não se perdoando. 148. Imediatamente após cometer suicídio, seu corpo espiritual foi ter com Chaitanya Mahaprabhu, de quem recebeu, enfim, a misericórdia. Contudo, ele ainda permanecia invisível. Então, assim que ele morreu, né, que ele abandonou o corpo, ele foi com o corpo sutil de fantasma, né, para se encontrar com Chaitanya Mahaprabhu. Porque as pessoas que cometem suicídio, elas não são liberadas desse mundo material. Elas precisam permanecer aqui no mundo material ainda até que o karma dela se complete. Então ela permanece como fantasma, né? 149. Num corpo espiritual semelhante ao de um Gandharva, Haridasa Júnior, embora invisível, cantava à noite para Chaitanya Mahaprabhu ouvir. Entretanto, ninguém, além do Senhor, sabia disso. Então, Mahaprabhu ele ficou feliz, na verdade, com a atitude de Chota-Haridasa, de se autopunir dessa maneira, e aceitou que ele todas as noites cantasse para Mahaprabhu, na forma de um fantasma, claro. 150. Certo dia, Chaitanya Mahaprabhu perguntou aos devotos: onde está Haridasa? Agora podeis trazê-lo aqui. 151. Os devotos responderam em uníssono. Certa noite, depois de um ano completo, Chota-Haridasa levantou-se e foi embora. Ninguém sabe dizer para onde ele foi. 152. Enquanto ouvia os devotos lamentarem-se, Chaitanya Mahaprabhu sorria meigamente. Assim, todos os devotos ficaram muito atônitos. 153, 154. Certo dia, Jagadananda, Swarupa, Govinda, Kashishvara, Shankara, Damodara e Mukunda foram tomar banho de mar. Eles puderam ouvir Chota-Haridasa cantando bem de longe, como se os chamasse com sua voz original. 155. Ninguém podia vê-lo, mas puderam ouvi-lo cantar com uma voz melodiosa. Portanto, todos os devotos, encabeçados por Govinda, fizeram a seguinte suposição. 156. Haridasa deve ter bebido veneno com propósitos suicidas, e por causa dessa atividade pecaminosa, agora converteu-se num fantasma de Brahmana. 157. Não podemos ver sua fortuna material, disseram eles, porém ouvimos sua doce melodia. Portanto, ele agora deve ser um fantasma. No entanto, o Swarupa Damodara protestou. Esta suposição é falsa. 158. Haridasa Júnior cantou o
mantra Hare Krishna por toda a sua vida e serviu ao Senhor Supremo Chaitanya Mahaprabhu. Além do mais, ele é querido para o Senhor e morreu no lugar sagrado. 159. Haridasa não pode ter se degradado. É certo que ele alcançou a liberação. Este é um passatempo de Mahaprabhu. Mais tarde, poderemos compreendê-lo. 160. Um devoto que vinha de Prayaga chegou a Navadvipa, onde contou a todos os pormenores do suicídio de Chota Haridasa. 161. Ele explicou como Chota Haridasa tomara aquela decisão de mergulhar nas águas da confluência do Yamuna com o Ganges. Ao ouvir este relato, Srivas Thakur e outros devotos ficaram muito surpresos. 162. Ao final do ano, Shivananda Sena, juntamente com outros devotos, como de costume, foi a Jagannatha Puri e dessa maneira, cheio de felicidade, encontrou-se com Chaitanya Mahaprabhu. 163. Quando Srivas Thakur perguntou-lhe onde estava Haridasa Júnior, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu respondeu: a pessoa alcança fatalmente o resultado de suas atividades frutivas. 164. Então Srivas Thakur narrou em pormenores a decisão de Haridasa e seu mergulho nas águas do rio Ganges. 165. Ao ouvir este relato, Chaitanya Mahaprabhu sorriu com uma atitude agradável e disse: este é o único processo de expiação para aquele que olha para mulheres com intenções sensuais. Então Mahaprabhu ele ainda concordou com o suicídio de Chota Haridasa. 166. Então todos os devotos encabeçados por Swarupa Damodara Goswami concluíram que, por ter cometido suicídio na confluência dos rios Ganges e Yamuna, Haridasa enfim devia ter conseguido refúgio aos pés de lótus de Mahaprabhu. Ou seja, então Mahaprabhu ficou satisfeito com a decisão dele. 167. Dessa maneira, Chaitanya Mahaprabhu realiza seus passatempos, que satisfazem imensamente os ouvidos e as mentes dos devotos puros que ouvem sobre eles. 168. Este incidente manifesta a misericórdia de Shri Chaitanya Mahaprabhu, seu ensinamento de que um sannyasi deve permanecer na ordem renunciada e o profundo apego que lhe dedicam seus devotos fiéis. 169. Ele também demonstra as glórias dos lugares sagrados e mostra como o Senhor aceita seu devoto fiel. Assim, o Senhor satisfez 5 ou 7 propósitos realizando um único passatempo. 170. Os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu são como néctar e são profundos como o oceano. As pessoas em geral não podem compreendê-los, mas um devoto sóbrio pode. 171. Por favor, ouve os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu com fé e confiança, não argumentais, pois os argumentos produzirão um efeito oposto. Ou seja, não questionem esses passatempos, não julguem, porque isso vai produzir um efeito negativo. Então, simplesmente ouvimos, e aceitamos tal como ele é. É muito comum as pessoas quererem emitir opinião, para tudo que é situação da vida. É uma condição hoje sine qua non para a sociedade, é todo mundo ter que ter opinião para tudo, mesmo que não entenda absolutamente nada, mesmo que não tenha segurança do conhecimento que tem, ainda assim as pessoas querem emitir as suas opiniões. Por quê? Porque foi ensinado para as pessoas que elas têm que ter opinião própria. E o pior de tudo é que não importa o absurdo que a pessoa possa dizer, ainda assim
isso não pode ser, inclusive, criticado, né, porque é a opinião de alguém. Vejam só o nível de sensibilidade, né, e de inutilidade, né, a que se chegou a sociedade. As pessoas, ao invés de serem treinadas para encontrar a verdade, né, e reproduzirem a verdade, não. Elas são treinadas para emitir opiniões, né? Uma pessoa que tem opinião própria, como se ter opinião própria fosse a solução para os problemas da vida. Olha, infelizmente é assim, um ponto degradante, né, que nós chegamos atualmente, e fica até difícil conversar com as pessoas, fica difícil você fazer um debate, fica difícil você fazer uma análise crítica de algum ponto, porque realmente as pessoas, vamos dizer assim, 99% das pessoas no mundo estão num nível muito, muito baixo, muito inferior, né, de intelectualidade, né, não sabem ler, são os famosos analfabetos funcionais, né, sabem ler letras, mas não sabem entender o que estão lendo, não sabem interpretar, não sabem associar conhecimento, não têm a capacidade, né, e, portanto, não conseguem avançar nos estudos, né? Não conseguem ler diferentes autores, não conseguem, e simplesmente são doutrinados, né? São influenciados, né, por essa cultura comunista, né, que aliena todo mundo de uma forma tremenda, né? Enfim, é uma grande tragédia, só para resumir. Bom, 172. Orando aos pés de lótus de Rupa e Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro o Chaitanya Charitamrita seguindo os seus passos. Então aqui termina o capítulo 2, né? E vamos para o capítulo 3, que são as glórias de Haridas Thakur. Aqui já é o outro Haridasa, que é o Haridasa que canta 3 lakas de Harinama todos os dias. O que são 3 lakas? Laka é uma medida contábil, né, da Índia, que representa 100.000 unidades. Tá? 100.000 unidades é uma laka. Então Haridas Thakur cantava 3 lakas, ou seja, 300.000 santos nomes todos os dias. Tá? O que significa isso? O Mahamantra é composto de 16 santos nomes, né? Hare é um, Krishna é outro, depois vem Hare de novo, depois vem Krishna de novo, e assim são 16 santos nomes. Tá? Então ele cantava 300.000. Daí você tem que dividir 300.000 por 16 para ver quantos Mahamantras dá. Depois dividir por 108, porque é uma volta, né, na japa 108, e aí você vai ver quantas japas ele cantava todos os dias. Tá? Então 16 voltas dá 25.000 nomes aproximadamente. Tá? 64 voltas dá aproximadamente 100.000 também, né? Um pouco mais de 100.000. Então, ele cantava 192 voltas de japa que ele cantava, aproximadamente. Então vamos lá, capítulo 3. Verso 1. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de meu mestre espiritual e de todos os outros preceptores que trilham o caminho do serviço devocional. A todos os Vaishnavas e aos 6 Goswamis, incluindo Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunatha Dasa Goswami, Jiva Goswami e seus associados. Ofereço minhas respeitosas reverências a Shri Advaita Acharya,
Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu, bem como aos seus devotos, encabeçados por Srivas Thakur. E por fim ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus do Senhor Krishna e de Srimati Radharani, bem como de todas as gopis encabeçadas por Lalita e Vishaka. 2. Todas as glórias a Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias a Nityananda Prabhu, todas as glórias a Advaita Acharya e todas as glórias a todos os devotos de Chaitanya Mahaprabhu. Em Jagannatha Puri vivia um garotinho, filho de um brahmana da Orissa, brahmana este que mais tarde veio a falecer. O menino era muito belo e também muito cortês. 4 e 5. O menino ia diariamente visitar Chaitanya Mahaprabhu, a quem prestava suas respeitosas reverências. Ele tinha toda a liberdade de conversar com Mahaprabhu, pois o Senhor era a sua vida e alma, mas Damodara Pandita não tolerava a intimidade do menino com o Senhor, nem a misericórdia do Senhor para com o menino. Eu vou explicar aqui a situação. Ainda não é sobre Haridas Thakur, é uma outra situação que ele está descrevendo. Havia um menino, que morava lá em Jagannatha Puri também. E todos os dias ele vinha visitar Mahaprabhu. E Mahaprabhu gostava muito dele, tratava ele muito bem, etc, etc. Mas havia um devoto chamado Damodara Pandita que não estava gostando de ver essa intimidade que Mahaprabhu dava para o menino. E vai explicar por quê. Verso 6. Damodara Pandita, ele proibia insistentemente que o filho daquele brahmana fosse visitar Mahaprabhu. Mas o menino não aguentava ficar em casa, distante de Mahaprabhu. 7. Todos os dias o menino ia ver Mahaprabhu, que o tratava com muita afeição. É a natureza de qualquer menino querer estar na companhia de um homem que o ama. 8. Isto era intolerável para Damodara Pandita. Ele ficava imensamente triste, mas nada podia fazer, pois o menino não dava nenhuma atenção às suas restrições. Verso 9. Certo dia, quando o menino foi ter com Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor, com muito afeto, perguntou-lhe acerca de suas novidades. Após algum tempo, quando o menino levantou-se e saiu, Damodara Pandita, não aguentando mais, pôs-se a falar. 11. Ele disse: todos dizem que tu és um grande mestre devido às tuas instruções, mas vamos agora tirar a limpo que tipo de mestre és. 12. És conhecido como um Gosai, ou seja, um mestre, um acharya. Mas agora, boatos acerca de teus atributos e tua reputação espalhar-se-ão por toda a cidade de Purushottama, que é Jagannatha Puri. E acho que isso vai prejudicar muito a tua reputação. 13. Embora soubesse que Damodara Pandita era um devoto puro e simples, ao ouvir estas palavras insolentes, Chaitanya Mahaprabhu disse: meu querido Damodara, que tolice estás falando? E Damodara Pandita retrucou: és a personalidade de Deus independente, posicionado além de toda a crítica. Situado, além de toda a crítica. 14. Meu querido Senhor, podes agir como bem quiseres. Ninguém pode dizer nada que possa te restringir. Mesmo assim, o mundo inteiro é atrevido. As pessoas dizem qualquer bobagem. Como pode contê-las? 15. Meu querido Senhor, és um mestre erudito. Por que então não vês que esse menino
é filho de uma Brahmani viúva. Por que és tão afetuoso com ele? Então aqui vem o ponto que Damodara Pandita queria dizer, que é, na verdade, aquele menino não tinha o pai vivo, a mãe era viúva, né? E além disso, ela era jovem e muito bonita. 16. Embora a mãe do menino seja completamente austera e casta, ela tem uma falha natural. Ela é jovem e muito bela. 17. E tu, meu querido senhor, é também um rapaz belo e atraente. Portanto, com certeza, as pessoas farão comentários maliciosos a teu respeito. Por que dar-lhes esta oportunidade? Então, Damodara Pandita, ele previu uma situação baseado no quê? Baseado no comportamento crítico das pessoas, né, numa visão mundana das pessoas, porque não sabem que Mahaprabhu é o Senhor Supremo. Então, já prevendo, né, a maneira de pensar das pessoas, Damodara Pandita ficou preocupado com a reputação de Chaitanya Mahaprabhu e foi, então, externar, né, o seu sentimento. 18. Após dizer isso, Damodara Pandita calou-se, satisfeito em seu íntimo. Chaitanya Mahaprabhu sorriu e analisou a desfaçatez de Damodara Pandita. 19. Esta desfaçatez também é um indício de amor puro por mim. Não tenho nenhum outro amigo tão íntimo quanto Damodara Pandita. Então Mahaprabhu ficou satisfeito, porque percebeu que era, na verdade, uma preocupação genuína, baseada em profundo amor e respeito que Damodara Pandita tinha por Chaitanya Mahaprabhu. Não era nenhum tipo de inveja ou outra coisa desse tipo. 20. Com isso em mente, Chaitanya Mahaprabhu foi realizar seus deveres do meio-dia. No dia seguinte, ele chamou Damodara Pandita para acompanhá-lo a um lugar solitário. 21. O Senhor disse: meu querido amigo Damodara, é melhor que vás a Nadia e que fiques com minha mãe. 22. Acho que ninguém, senão tu, é capaz de protegê-la, pois és tão atencioso que podes cuidar mesmo de mim. Na verdade, no fundo, Mahaprabhu, ele não gostou, né, da colocação de Damodara Pandita. Apesar de pertinente, o que acontece? Damodara Pandita não tinha uma intimidade suficiente com Mahaprabhu para colocar certas coisas, né? Então, Mahaprabhu percebeu que, apesar de ter tido uma boa intenção, Damodara Pandita ele não estava qualificado para permanecer ali junto com Mahaprabhu, porque essa atitude dele poderia inclusive ser a causa de alguma ofensa futura, devido à tentativa de controlar aquilo que Mahaprabhu faz. Então, sendo assim, Mahaprabhu enviou Damodara Pandita para ficar em Navadvipa, cuidando da mãe dele, Shatimata. 23. És o mais neutro de todos os meus associados. Isso é muito bom, pois quem não é neutro não pode proteger os princípios religiosos. Então ele quis ainda, num sentido ou outro, né, dizer para Mahaprabhu que ele sabia, né, o que seria melhor para Mahaprabhu. Então veja bem, isso é algo muito delicado. Quando estamos na associação de um Vaishnava puro, muito elevado, ou de qualquer Vaishnava que seja de fato mais elevado que nós, temos que ter muito cuidado na hora de apresentar comentários, críticas e questionamentos acerca do comportamento daquele Vaishnava. Por quê? Primeiro, se nós não tivermos intimidade suficiente para fazer tal comentário, o que vai acontecer é que
esse Vaishnava puro, apesar de respeitar a sua colocação, ele vai se sentir incomodado, tá? E não irá mais querer a sua presença ali. Tá? E segundo é que a visão limitada, né, desse devoto, dessa pessoa que venha a comentar qualquer coisa, pode ser motivo de uma ofensa, né, e pode inclusive estar equivocado. Então vejam bem, qual seria o mais prudente, né, no caso aqui de Damodara Pandita? Se ele percebe algo que possa vir a prejudicar Mahaprabhu, de acordo com o comportamento de Mahaprabhu, o mais prudente seria ele primeiro discutir o assunto com outro devoto, né, que fosse mais avançado que ele, mais sênior que ele, e que tivesse, de fato, uma relação com o Chaitanya Mahaprabhu muito íntima, tá? E assim, ouvindo deste devoto, né, a maneira de proceder, aí sim, Damodara Pandita poderia tomar alguma atitude. Mas não, ele, mesmo tendo uma boa intenção, ele se colocou numa posição que ele não tinha, né? Ele não tinha essa intimidade para poder falar assim com Chaitanya Mahaprabhu. Então, mesmo estando correto, Mahaprabhu de fato deixou de ver o menino, ainda assim Mahaprabhu não gostou e percebeu essa tendência dentro de Damodara Pandita de ser, né, intrometido, né, ou de falar mais do que ele de fato pode. Tá? Então, muito cuidado na hora de se relacionar com Vaishnavas puros, com Vaishnavas mais avançados, para evitar esse tipo de constrangimento. Tá? De boa intenção, o inferno está cheio, vamos dizer assim, né? Ou seja, não basta você ter boa intenção. Primeiro porque a alma condicionada ela nem sabe o que é de fato boa intenção. Ela cultiva vários valores que são completamente errados, que são valores incorretos, que são opiniões incorretas. Então, não se baseie apenas na boa intenção. Tudo que você fizer em relação aos Vaishnavas, tente fazer sob a orientação daqueles que estão ali na linha de frente da relação com aqueles Vaishnavas. Tá? Porque a nossa tendência de julgar e analisar é inclusive muito limitada, baseada em nossas próprias experiências, né, que são também limitadas. E pode ter ângulos, podem ter sutilezas que nos passa desapercebido, né? E assim nós cometemos o que? Um preconceito. Tá? E isso será motivo de ofensa também. Bom, 25. Então Mahaprabhu diz: é melhor que fiques ao refúgio dos pés de lótus de minha mãe, pois ninguém será capaz de comportar-se independentemente perante ti. Né? Então ele mandou Damodara Pandita para cuidar da mãe dele. Né? Então Damodara Pandita estava ali, tendo a oportunidade de estar com Mahaprabhu, né, pessoalmente, a mais elevada das associações, mas, no entanto, essa atitude dele o tirou daquela associação. Né? Enfim, não foi de todo ruim, ele ganhou a associação de mãe Sati, mas ainda assim não se compara. Né? 26. De vez em quando poderás vir ver-me aqui, após o que voltarás imediatamente. Então ele ainda deu uma colher de chá, dizendo que Damodara Pandita poderia voltar para Jagannatha Puri, né, uma vez ou outra, para ver Mahaprabhu, mas deveria retornar imediatamente. 27. Dize a minha mãe que lhe mando milhões de reverências. Por favor, fala para ela como sou feliz aqui, pois só assim ela ficará feliz. 28. Conta-lhe que te enviei para informar-lhe sobre minhas atividades pessoais, de modo que ela possa compartilhar da minha felicidade. 29.
Com essas palavras, leva alegria ao coração de minha mãe Sati. E também, através desta minha mensagem, faz com que ela se recorde de um dos incidentes mais íntimos. 30. Vezes e mais vezes venho à tua casa para comer todos os doces e legumes que ofereces. Então essa foi a mensagem que Mahaprabhu mandou para Satimata, dizer que todas as vezes ele vai até a casa dela comer tudo que ela cozinha para Mahaprabhu. Então quando ela oferece para Mahaprabhu, Mahaprabhu de fato ele aparece ali de maneira sutil. E Satimata muitas vezes, naquele estado de torpor, de separação, de saudade, ela olha o prato de comida vazio no altar, que Mahaprabhu foi de fato lá comer, e ela pensa assim, mas será que eu não cozinhei nada hoje? E ofereci o prato vazio? Aí ela começa a cozinhar de novo. Aí ela vai, oferece, Mahaprabhu come, e de novo ela olha para o prato e fala, mas eu só posso estar delirando, e ela vai cozinhar de novo. Então essa é uma maneira que Mahaprabhu encontrou de manter Mãe Sati sempre ocupada, pensando no seu filho. 32. Durante o último festival de Magha Sankranti, cozinhaste para mim variedades de preparações de legumes, leite condensado, bolos e arroz doce. Então Mahaprabhu contou para Damodara Pandita o que Mãe Sati havia cozinhado para provar que de fato ele esteve lá na casa. 33. Oferecias este alimento ao Senhor Krishna, e enquanto estavas em meditação, subitamente eu apareci, ao que teus olhos encheram-se de lágrimas. Então às vezes ela via inclusive Mahaprabhu, só que ela achava que era um transe dela, uma loucura dela. 34. Fui lá com muita pressa e comi tudo. Quando me viste comendo, sentiste muita felicidade. 35. No instante, após teres enxugado os olhos, viste que o prato que me havias oferecido estava vazio. Então pensaste, sonhei que Nimai comia tudo. 36. Na condição de separação externa, novamente ficaste na ilusão, pensando que não tinhas oferecido a comida ao Senhor Krishna. 37. Então foste ver as panelas da cozinha e verificaste que todas elas estavam cheias de comida. Portanto, novamente ofereceste o alimento, após limpar o local para a oferenda. 38. Assim repetidamente comi tudo o que me ofereceste, pois teu amor puro me atrai. 39. Vivo em Jagannatha Puri só porque assim o mandaste. Não obstante, ainda me puxas para perto de ti, devido ao teu grande amor por mim. Então lembra que logo no começo, quando Mahaprabhu ele recebeu o sannyasa, Satimata ela pediu que Mahaprabhu não vivesse muito distante, em algum lugar que ela não pudesse ter informações sobre ele. Então ela sugeriu que fosse Jagannatha Puri, porque assim os devotos que fossem para o Rath Yatra poderiam trazer notícias todos os anos. Verso 40. Chaitanya Mahaprabhu disse a Damodara Pandita, faze Mãe Sati lembrar-se disso repetidas vezes, e em meu nome adora-lhe os pés de lótus dela. Seus pés de lótus, 41. Após dizer isso, Chaitanya Mahaprabhu ordenou
que se trouxessem variedades de prachada oferecida ao Sr. Jagannatha. Então o Senhor deu-lhe um embrulho separado com prachada para ser oferecida a todos os Vaishnavas e a Shatimata em Navadvipa. 42. Dessa maneira, Damodara Pandita dirigiu-se para Navadvipa. Após encontrar-se com Shatimata, ficou aos cuidados de seus pés de lótus. 43. Ele entregou toda a prachada, a grandes Vaishnavas como Advaita Acharya, dentre outros, e assim ficou ali e comportou-se segundo a ordem de Chaitanya Mahaprabhu. 44. Todos sabiam que Damodara Pandita era estrito nos relacionamentos práticos. Portanto, todos ficaram com medo dele em nenhuma hipótese e ousaram agir de maneira independente. Perdão. 45. Damodara Pandita verbalmente castigava todo devoto de Chaitanya Mahaprabhu a quem descobrisse traindo, mesmo que só um pouquinho, o comportamento apropriado. Assim, ele estabeleceu a etiqueta modelar. Então, o Damodara Pandita, ele é aquele tipo de devoto, que fica policiando tudo e a todos, vendo tudo que todo mundo está fazendo de errado, querendo dar conselho para todo mundo, enfim. E, inclusive, ele foi policiar o próprio Chaitanya Mahaprabhu. Então, Mahaprabhu disse, olha, isso é muito bom, o que você faz é positivo, é para o bem, mas aqui no meu meio, aqui no meu círculo íntimo, essa atitude ela não é bem-vinda. Tá? Então é importante nós aprendermos uma lição com esse passatempo, que é o fato de que nós não devemos ficar corrigindo os Vaishnavas a toda hora, a todo momento, principalmente quando não é a nossa posição fazer isso. O Guru pode fazer isso, o Vaishnava Sênior pode fazer isso. Agora, não qualquer devoto, sem respeitar hierarquias, sem respeitar a quem ele corrige, tá? Então isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é muito chato, muito inconveniente, e é também uma espécie de ofensa, por mais que esteja coberto de razão, e seja por um bom motivo, mas ainda assim não é aconselhável. 46. Assim acabo de descrever as repreensões feitas por Damodara Pandita. À medida que ouvimos sobre isso, os princípios ateístas e a ignorância desaparecem. 47. Os passatempos de Mahaprabhu são mais profundos do que milhões de mares e oceanos. Por isso, ninguém pode compreender o que ele faz, nem por que ele assim o faz. 48. Desconheço o significado profundo das atividades de Mahaprabhu. Tanto quanto possível, tentarei dar uma explicação superficial. 49. Certo dia, durante um costumeiro encontro com Haridas Thakur, enquanto conversava com ele, Chaitanya Mahaprabhu fez-lhe a seguinte pergunta. Agora, então, vamos falar sobre Haridas Thakur, que é o tema desse capítulo. Então, Mahaprabhu pergunta: meu querido Thakur Haridas, nesta era de Kali, a maioria das pessoas é destituída de cultura védica, e por isso chamam-se-as de Javanas. Elas só estão interessadas em matança de vacas e a destruição da cultura bramínica. Por causa disso, todas elas se ocupam em atos pecaminosos. 51.
Como esses Javanas serão salvos? Fico muito triste em dizer que não vejo nenhuma saída para eles. Javanas são os muçulmanos, né, etc., e outras pessoas que não seguem a cultura védica. 52. E Haridas Thakur respondeu: meu querido Senhor, não fiques ansioso, não fiques triste de ver a condição dos Javanas na existência material. 53. Como estão acostumados a dizer, Harama, Harama, ou seja, os Javanas facilmente serão libertados em consequência desse Nama Abhasa. Ou seja, os muçulmanos têm uma palavra que chama-se haram. Haram significa aquilo que é permitido para ser consumido. Só que haram, se você separa o ha do ram, ele vira duas palavras que significa ó Rama, que é o que? O Senhor Ramachandra. Tá? Então, ao pronunciar haram, é como se eles estivessem cantando os santos nomes, dizendo ó Rama, ó Rama. Tá? E se eles cantarem sem cometer ofensas, ou se nunca ter cometido nenhuma ofensa, isso será considerado um Nama Abhasa, ou seja, um nome quase puro cantado. Então, esse nome quase puro, ele destrói todos os pecados. Então, isso purifica automaticamente os muçulmanos. Tá? 54. Um devoto que está em avançado amor estático, ele exclama, ó Ramachandra, ó Ramachandra. Mas os Javanas também cantam Haram, Haram. Veja só quanta boa fortuna a deles. Cinquenta e cinco. Então Haridas Thakur disse: cantar o santo nome do Senhor visando algo que não seja o Senhor é um exemplo de Nama Abhasa. Mesmo ao ser cantado desta maneira, o poder transcendental do santo nome não se corrompe. Então os santos nomes, eles têm o poder deles independente da pessoa saber ou não o que está cantando e para que está cantando. 56. Mesmo um melecha que está sendo morto pela presa de um javali e que nessa agonia geme repetidas vezes Haram, Haram, alcança a liberação. Quer dizer então, o que dizer então daqueles que cantam o santo nome com fé e veneração? Então seus resultados são tão positivos, até para quem não os canta com devoção, imagine para os que cantam. 57. Ajamil, durante a vida toda, foi um grande pecador, mas no momento da morte, casualmente mandou chamar seu filho Caçula, cujo nome era Narayana. E assim, os enviados de Vishnu, os Vishnudutas, vieram para livrá-lo dos laços de Jamaraja, que é o superintendente da morte. Então, Ajamil era um brahmana, cuja história está descrita no Srimad Bhagavatam, que foi muito pecador, cometeu vários crimes, vários pecados. Só que ele colocou o nome do filho caçula de Narayana. E no momento da sua morte, no leito da sua casa, ele começou a ver os Jamadutas, que são os mensageiros do Senhor Jamaraja, que é o Senhor da morte, que é o semideus responsável, né, pela morte das pessoas e pelo destino que elas vão
receber após a morte, e são figuras assustadoras, terríveis, né? E eles foram para trazer a alma de Ajamil para o inferno. Naquele momento, Ajamil ficou aterrorizado, né? Com muito medo. E ele automaticamente chamou pela ajuda do filho. Quando ele começou a ver aqueles seres estranhos aparecendo, no momento em que ele estava abandonando o corpo, ele teve forças para chamar o filho, né? E aí, quando ele fala Narayana, no momento da morte, né, automaticamente ele recebe o benefício de ser liberado daqueles pecados que ele cometeu, né, e alcançar um destino superior. Então, no exato momento em que ele pronuncia a palavra Narayana, no momento da morte, os mensageiros de Narayana, os Vishnudutas, aparecem ali e espantam os Jamadutas, né, e assim preservam a vida de Ajamil. Por que eles não levaram Ajamil direto para Vaikunta? Porque Ajamil ele não tinha cantado aquele santo nome com o objetivo de adorar Narayana. Ele não havia feito sadhana. Ele não havia sido treinado, né, da maneira de adorar o Senhor Supremo. Ele não fez aquilo de forma consciente. Então o que eles fizeram? Os Vishnudutas deram uma chance para Ajamil. Disse para eles: olha, vamos poupar a sua vida, mas também não podemos levá-lo para Vaikunta. É preciso que você pratique de maneira consciente, porque em Vaikunta você só entra se tiver feito sadhana, né? Se você tiver praticado devoção, né? Se tivesse aprendido o que é a devoção, prática e teórica. Então você tem agora uma opção, né? Se você praticar sadhana, né, você ao final desta vida terá a oportunidade de ir para Vaikunta. Do contrário, não. Então Ajamil ficou muito pensativo depois disso, né, e percebendo a oportunidade que havia recebido, né, ele conclui que, mesmo tendo cantado os santos nomes sem nenhuma intenção, né, sem nenhuma intenção devocional, ainda assim ele obteve um excelente resultado, né, que foi poder ver aqueles mensageiros do Senhor Vishnu, né, com aparência semelhante à de Vishnu, a de Narayana. Então imagine se ele cultivasse, né, o hábito de cantar os santos nomes com uma intenção devocional. Os resultados seriam ainda maiores. Então ele decide ir para os Himalaias, apesar da idade avançada, e assim ele começa a fazer sadhana. E aí sim, após alguns anos, quando ele foi abandonar o corpo, aí os Vishnudutas desceram para conduzi-lo até Vaikunta. 58. A palavra Rama consiste em duas sílabas, Ra e Ma. Estas são inseparáveis e são decoradas com a amável palavra Ha, que significa ó. Haram, Oram. 59. As letras do santo nome têm tanta potência espiritual que agem mesmo quando pronunciadas inadvertidamente. 60. Se o devoto pronunciar pelo menos uma vez o santo nome do Senhor, ou se este santo nome penetrar-lhe a mente ou adentrar-lhe o ouvido,
que é o canal da recepção auditiva, com certeza este mesmo santo nome haverá de libertá-lo do cativeiro material. Quer seja vibrado apropriada ou inapropriadamente, com a gramática correta ou não, quer as sílabas sejam vibradas seguidamente ou mesmo de maneira intercalada. Ó Brahmana, de certo que a potência do santo nome é muito grande. Contudo, se alguém utiliza a vibração do santo nome para o benefício do corpo material, ou em troca de riqueza material e seguidores, ou sob a influência da cobiça ou do ateísmo, em outras palavras, se alguém pronuncia o nome e comete ofensas, tal canto vai demorar muito até que produza o efeito desejado. Portanto, devemos ter o cuidado para evitarmos ofensas ao cantarmos o santo nome do Senhor. Tá? Então, apesar de ser muito poderoso, ainda assim, se cantamos cometendo ofensas, né, que estão aqui listadas, o resultado não será o esperado. Tá? Então devemos ter o quê? O cuidado de cantar os santos nomes sem cometer ofensas. Tá? Bom, aqui também ele diz que mesmo que a pronúncia não esteja correta, ainda assim você vai ter o resultado desejado. Né? Por quê? Primeiro que Krishna sabe o que você faz. Né? Paramatma está no seu coração e ele percebe exatamente aquilo que você está fazendo, a sua, né, intenção. Então, por exemplo, nós temos, por exemplo, os chineses, né, que não conseguem pronunciar o R. Né? Então, eles não conseguem falar Hare Krishna. Eles falam Hare Krishna. Né? Eles falam Lama, ao invés de falar Rama. Então, mas isso não será, né, um impedimento para a realização, né, do cantar dos santos nomes com resultados positivos. Correto? Então a gente vai encerrar por aqui e assim continuamos na próxima aula. Hare Krishna, vanchakalpatarvescha kripa sindhubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.